E lembrando aqui que o presidente precisa ter um cuidado na hora de entregar a cédula, entregá-la sempre aberta, de uma forma que quem possa estar presenciando esse momento perceba que realmente a cédula está dentro do padrão, né, do que determina o edital. Né? Vamos aqui recapitular. Tá? Aqui nós temos a mesa receptora, que a equipe da mesa receptora fique, né, atenta no padrão de cédula eleitoral que nós orientamos para vocês. Até agregamos a identificação, um espaço para que vocês possam numerar essa cédula. Ora, se a sua seção tiver 259 eleitores previstos conforme, né, a lista de votantes, seja de alunos, de pais responsáveis, professores, servidores, né, enfim, da comunidade escolar, se tiver previsto aí, né, 257, então essa sua cédula, cada cédula vai ter que estar numerada de 1 até 257, de 1 até o número de eleitores previstos. Repetindo, nós não podemos ter numa mesa receptora um número de cédulas superior ou maior do que esteja previsto. Né, orientamos, para que a gente garantir a lisura do processo, que a cédula seja identificada conforme o número da seção dela. Se tiver uma seção só, é óbvio que todas as cédulas terão em formato seção 1. Se tiver a 2 e a 3, então nós não teremos como, numa eventualidade, ter cédulas de uma seção dentro da outra, tá certo? Vocês já devem estar trabalhando, né, na edição dessas cédulas, identificando aqui o número e o nome do candidato, porque os modelos que enviamos 3 formatos, né, de modelos de cédula, que vocês pudessem abrir em qualquer um dos computadores com os quais trabalham e que vocês já pudessem fazer a edição antes de imprimir. É claro que aqui o sequencial e o número da seção vocês vão preencher essa caneta, porque não tem como fazer isso no computador. Né? O que vocês vão trabalhar é apenas editar a cédula, digitando o número e o nome do candidato, depois imprimindo e preenchendo a caneta aqui, o sequencial, a seção e, é claro, o presidente da comissão e o secretário da comissão escolar precisam assinar essa cédula. Ainda para que ela tenha validade, vamos dar uma olhada aqui no verso da cédula. Assinatura ou rubrica dos candidatos. Vocês da comissão escolar tirem um dia, aquelas 24 horas antes do dia da votação, chamem os candidatos, porque isso é pensando até na segurança do processo da lisura, para que cada um possa. Vamos lá, candidato A, candidato B, vamos sentar aqui um momentinho e vamos rubricar ou assinar todas as células. Até para evitar, né, ou eles terem uma segurança maior, quando da hora da votação, que eles irão acompanhar essa votação, eles possam checar. Se tem 2 candidatos, cada cédula para ter a assinatura dos 2. Se não tiver, aí realmente caberia a eles pensar o que é que pode estar acontecendo aí com o processo. É importante que os membros da mesa receptora também rubriquem essas cédulas, isso pode ser feito na hora de entregar, e que tenha um carimbo. Esse carimbo, pessoal, não obrigatoriamente precisa ser um carimbo feito especificamente para o dia da votação. Pode ser um carimbo da escola, ou um carimbo qualquer da secretaria, né, que sim, se possa atestar que seja um instrumento oficial utilizado aí pela escola na confecção e elaboração dos seus documentos. Pode ser do conselho escolar, da unidade executora. Não é problema vocês da comissão escolar conseguirem esses carimbos, para que tenhamos cédulas eleitorais dentro desses padrões aí que nós acabamos aqui de visualizar. Vamos passar agora para falar aqui de mais, né, um personagem importante, né, um colaborador importante da mesa receptora, que é o secretário. Depois do presidente, talvez, né, uma das principais atribuições fiquem com a pessoa que vai ocupar a função de secretário ou secretária da mesa receptora. Esse colaborador vai trabalhar com um instrumentozinho aqui muito importante, certo? Que tem que se observar, ser cuidado com muita atenção e com muito carinho, que é a ata de votação, porque afinal de contas, o que vai se passar no processo de votação dentro da unidade executora X vai ter que ser registrado nessa ata de votação e assinado pelos responsáveis da mesa receptora. Cabe também ao secretário ou à secretária devolver a documentação de identificação do eleitor, né? Porque o eleitor vai adentrar na sessão eleitoral, certo? O secretário ou o mesário
pode receber a documentação, conferir se ele realmente está lá e o secretário ou secretária ficar de olho se esse documento de identificação vai ser devidamente devolvido para o eleitor ao final da votação, quando ele concluir a votação. Então, a mesa receptora, né, ela, agora apresentando um pouco a função do mesário, pode ser e vai acontecer, até porque é um dia todo de trabalho, né, das 9 da manhã às 9 da noite, alguém vai precisar ir ao banheiro, alguém vai precisar se alimentar, vai precisar lanchar, né, ou pode ser que surja outra eventualidade, vamos supor que o presidente precise se ausentar. Então, nós temos aí um desfalque de uma função importante, a secretária ou o secretário continua com suas atribuições, porém nós temos 2 mesários. E nesse momento aqui, a gente percebe mais uma função dos mesários, que é eventualmente substituir, né, temporariamente a ausência de um dos membros aí da mesa receptora. Tá entendido isso? Então isso é permitido, isso é possível. O mesário também tem outra função que já mencionamos, que é garantir a organização do fluxo dos eleitores. E vamos supor que já seja 8h30 da noite, ou seja, 20h30 da noite. Faltam apenas 30 minutos, meia hora, para que o processo seja dado como encerrado. Porém, chegando nesse momento, se perceba que nós tenhamos ainda eleitores fora da sessão, aguardando para voltar. Então, o mesário, aí já é bom orientar quem souber que vai ficar nas mesas receptoras, que preparem, pessoal, as senhas. Porque aí nesse momento, faltando aí meia hora para encerrar a votação, né, o mesário vai sair e vai distribuir as senhas. E aí, uma vez os eleitores que ainda não votaram de posse da senha, garantem que por mais que passe das 20 horas, eles realizarão o seu voto. Tá certo? Isso é uma coisa de praxe, eu acho que não há nenhuma dúvida em relação a isso. Então, isso é uma função também do mesário. O que mais o mesário apoia a equipe da mesa, os trabalhos da mesa receptora? O mesário, pessoal, ou seja ele 1 ou 2, eu coloquei aqui apenas para ilustrar que a composição básica, além do presidente e secretário, tem 2 mesários. Esse mesário, um desses mesários, vai ajudar justamente na checagem, na conferência, né, do eleitor. Se aquele eleitor que chegou para votar realmente está cadastrado para a sessão na qual ele se dirigiu, e confirmando que ele esteja, vai orientar, né, vai conferir a documentação, se for um pai responsável, né, professor ou outro membro da comunidade, e fortaleçam a orientação no sentido de irem até as sessões eleitorais portando um documento de identificação. Não necessariamente apenas o RG, mas qualquer outro documento de identificação, ou seja, um documento oficial com foto. Então essa é uma das funções aí também do mesário, fazer esse trabalho aí de checagem e conferência. Tá entendido? Mesários que irão aí trabalhar nas mesas receptoras. Eles vão proceder à história do cara crachá. Então o eleitor entra, o mesário que está de posse da relação de votante solicita o documento de identificação, faz a conferência, em estando conferido, pede que assina, o outro mesário já orienta onde é que ele vai votar, né? E lembrando que o secretário fica de olho para garantir que essa documentação volte para o seu devido titular. Tudo certo? É autorizar ao eleitor se dirigir para a urna e deixar lá o seu voto. E aí o que é que nós vamos ter mais aqui? Deu 9 horas da noite, 21 horas, é a hora de toda essa equipe, né, estar trabalhando devidamente orquestrado sob a orientação do presidente, para que se comece a proceder com os preparativos, né, de encerramento da votação, porque nós vamos ter urna para lacrar, né, nós vamos ter ata para preencher, nós vamos ter que checar, né, nas relações de votantes quantos votaram, quantos deixaram de votar, e vamos garantir que todo o material esteja devidamente organizado no ponto para ser entregue à comissão escolar. Tá ok? Bom, e o dia vai chegando ao fim, um dia de trabalho intenso, mas que estaremos lá, né, garantindo que
a comunidade escolar possa exercer, né, a sua democracia, participar desse processo democrático de decidir o futuro, né, da sua comunidade escolar. Chegando ao final, a nossa colega Cola, né, e eu novamente fazendo propaganda da Scott, tomara que ela depois me ressarça por isso, né, já esteja de posse, porque chegando a hora de lacrar a urna. E aí, nesse momento, é importante que toda a equipe da mesa receptora esteja presente, né? O presidente, caso o fiscal não esteja nesse momento, ou caso os candidatos não estejam nesse momento, eles podem ser orientados a participarem para verem que as urnas sairão lacradas da sessão. E aí, já gostaria de reforçar, essas urnas, pessoal, em hipótese alguma, deverão sair do espaço onde funcionará a mesa receptora sem estarem devidamente lacrada. Como a nossa urna manual, então volte a convocar a presença dessa sua amiguinha, né, para que seja inserido o novo lacre. Tanto é que eu enviei para vocês justamente 2 lacres, o lacre 1 e o lacre 2, porque o lacre 1 era o lacre inicial, né, que às 9 horas da manhã seria rompido no início da votação, e ao final, né, chegando-se às 21 horas e não temos realmente mais nenhum eleitor, porque se tiver, eles poderão votar desde que tenham recebido a senha, mas se chegou às 21 horas e não tem mais nenhum eleitor, nem eleitor com senha, é momento de prepararmos, né, para encerrar o trabalho. E o principal é lacrar a urna, para isso nós temos aí um segundo lacre. Importantíssimo também que esse segundo lacre, da mesma forma que o primeiro, ele seja rubricado. Presidente rubrica, secretário rubrica, mesários rubricam, o fiscal se tiver rubrica e o candidato se tiver rubrica. É claro, vocês não vão passar a noite todinha esperando para que fiscal e candidato cheguem até o local da sessão para rubricar. Se estiverem lá, aproveita-se e convida para que eles possam também rubricar. Tá legal? Mas assim, não vai ficar esperando meia hora até que todo mundo apareça para rubricar, porque o importante é que a equipe que compõe a mesa receptora tenha esse cuidado de lacrar a urna, e a urna jamais, em hipótese alguma, nunca saia da sessão sem estar devidamente lacrada e com o lacre identificado como lacre 2. Por isso receberam 2 lacres. Nesse momento de encerrar os trabalhos da mesa receptora, porque os trabalhos continuarão, vamos aqui retomar um instrumento que a mesa receptora vai ficar de posse, especificamente a pessoa do secretário ou da secretária, que é a ata de votação. Não é um instrumento complicado, né, mas é um instrumento importantíssimo e decisivo no processo de apuração dos resultados finais. Então ela tem um cabeçalho, esse cabeçalho precisa ser preenchido. Aos 21 dias do mês de, então vamos preencher aqui o dia do mês aqui, vamos preencher por extenso, né? Do mês de março do ano de 2018. Reuniu-se, então esteve reunido a mesa receptora para coordenar o trabalho de votação da eleição dos diretores das escolas públicas estaduais na sessão. A sua sessão, já orientamos a vocês que definam a sessão que fica no multimeios, a sessão 1, a sessão que vai ficar lá no LEI, a sessão 2, a sessão que vai ficar no laboratório de ciência, a sessão 3, enfim. Vocês já precisam, como eu já tinha pedido a vocês, né, e muitos já enviaram para mim a relação da sessão das mesas receptoras, inclusive denominando-as. Né? Por exemplo, estou dando como exemplo aqui, vamos supor que a minha sessão da minha escola seja a 001 e ela ficava onde? No centro de multimeios. Acho até interessante a gente deixar essa especificação nessa ata de votação. Vai que na posteridade tem uma eventualidade para a gente compreender o que aconteceu, a gente sabe exatamente onde e quando. Né? Se coloca o nome do presidente, do secretário e dos mesários. Certo? Até aí tudo tranquilo de se entender. A outra parte aqui, pessoal, muita atenção no preenchimento dessa parte. Essa talvez seja o coração do preenchimento da ata de votação, que se refere aos números. Né? No item 2, pede-se que se coloque o número de eleitores cadastrados na sessão. Olha, isso aqui é a primeira coisa que dá para preencher. Porque entrou na sessão, a mesa receptora já tem acesso, já vai chegar de posse, ter a posse das relações de votantes, seja as relações de alunos, de pais ou responsáveis, professores, servidores e até os membros da comunidade educativa. Agora que pede que se coloque o número por extenso. Se for 300 eleitores cadastrados para essa sessão, você vai escrever
300. Tá entendido? Aqui então os que estão cadastrados. Então da parte da ata a gente já pode desde o início do trabalho de votação preencher. Agora, número por extenso de eleitores que votaram. Isso aqui realmente vocês vão poder preencher no final, né, do processo. Se era 280 eleitores previstos, e se todos votaram, 280 eleitores. Número por extenso de eleitores que deixaram de votar. Já viram aqui que nesse meu exemplo aqui, nenhum ficou, então 0. E ocorrências, toda e qualquer situação que fuja do padrão, daquilo que se espera que acontecesse, algo que aconteça diferente, registrem. O secretário ou a secretária da mesa receptora precisa registrar. Aqui é uma situação, né, de exemplo, eu coloquei que o estudante Felipe Toledo não portava seu documento de identificação. Isso é algo a ser passivo de registro? É, porque o edital orienta que todos os eleitores cheguem até a sessão portando um documento oficial de identificação, um documento com foto, um documento oficial com foto. Até crachás funcionais podem ser utilizados, mas enfim, está orientado lá. Mas é aluno, e é claro também que isso não é para virar regra, mas eventualmente o aluno por algum motivo chegue lá sem sua identificação. Já conversamos, que já orientamos outras vezes, que seria interessante quem ficar na mesa receptora já contatem aí a gestão da escola por intermédio da comissão escolar, de forma que, vamos supor que na sessão 001 votem apenas os estudantes da escola. Então, é conversar com a comissão escolar ver com a gestão a possibilidade de disponibilizar no espaço da sessão as pastas do aluno, né? Porque lá essas pastas é para terem a foto do aluno, é para terem todos os dados do aluno, e caso, né, os membros da mesa receptora não tenham o profundo conhecimento de quem é aluno ou não, esse recurso poderá ajudá-lo nessa confirmação, tá ok? Mas enfim, fugiu da regularidade, vamos registrar na ata de votação. E por fim, se precisa datar, o presidente da mesa receptora assina e os demais membros dessa mesa também vão assinar aqui, certo? Então esse documento, ata de votação, que vai existir um por sessão, não poderá também chegar até a apuração dos votos sem estar devidamente preenchido, né, assinado pelos componentes de cada uma das mesas receptoras.